Pastor John, preciso de ajuda. Li em 1 Pedro 4,10 o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Luto pela fé, amor e santidade e quero glorificar a Deus. Não quero que meu trabalho seja em vão. Então minha pergunta é esta: o que significa servir na força que Deus supre? Como faço isso? Como devo trabalhar de um jeito que a força de Deus seja percebida em mim? Acho que essa é a pergunta mais fundamental que alguém pode fazer sobre como viver a vida cristã. Como você e eu vivemos, para que não seja você quem vive ou eu quem vive, mas Cristo que vive em você e vive em mim. Como você se esforça e toma decisões de tal maneira que não está confiando em seus esforços e em suas soluções, mas na obra sobrenatural do Espírito de Deus em você. O texto que é citado nesta pergunta, um de meus favoritos para o ministério, é 1 Pedro 4,11, que diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Portanto, ao comando, e a pessoa que mandou a pergunta está dizendo: por favor, ajude, como você faz isso? Que mistério, que milagre é isso! Servimos, mas servimos pela força fornecida por outro. A pergunta aqui é: como? Claro que este não é o único texto que nos pressiona com esta enorme questão. Também existe Romanos 8,13, que diz: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Portanto, é claro que devemos matar o pecado, mas devemos fazê-lo pelo Espírito. Mas como? Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, devemos trabalhar, mas a vontade e a obra são a vontade e a obra de Deus. Como? Como vamos experimentar isso? 1 Coríntios 15,10 diz: antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo trabalhou duro, mas seu esforço de alguma forma não era dele. Como fazer isso? Colossenses 1,29 diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós lutamos, gastamos esforço e energia, mas há uma maneira de fazer isso de forma que seja a energia de Deus e a obra de Deus. E a pergunta é: como? É isso. É um problema generalizado, é fundamental para todos nós. Está no centro do que significa ser cristão. Eu gostaria que todos estivessem fazendo esta mesma pergunta. Em 1984, J.I. Packer, que agora já está vivendo com o Senhor na glória, publicou um livro chamado Keep in Step with the Spirit. Eu realmente gostei desse livro. Lembro-me de ter lido no ano em que foi lançado. Na página 125, J.I. Packer dá sua resposta a essa pergunta. Então vou ler a citação dele, apenas um parágrafo. Ouça com atenção. J.I. Packer diz: primeiro, como alguém que quer fazer todo o bem que puder, observe quais tarefas, oportunidades e responsabilidades você enfrenta. Em segundo lugar, você ora pedindo ajuda, reconhecendo que sem Cristo você não pode fazer nada, nada frutífero. Isto é, João 15,5. Em terceiro lugar, você vai trabalhar com boa vontade e coração elevado, esperando ser ajudado conforme pediu. E em quarto e último lugar,
Você agradece a Deus pela ajuda dada, pelo perdão por suas próprias falhas no caminho, e pede mais ajuda para a próxima tarefa. Eu li isso quando tinha 38 anos. Eu já era pastor há 4 anos. E o que me emocionou em sua resposta à pergunta: como você faz isso, Packer? Diga-nos como você vive esta vida na força de outra. É que ele expôs exatamente o que eu havia pregado no ano anterior, no dia 13 de março de 1983. E eu chamei de AOCAD, como um acrônimo. A significa admita que não pode fazer nada. O, ore por ajuda sobrenatural. C, confie em uma promessa específica sobre sua situação. A, haja, use sua vontade, se mova. E D, dê graças a Deus. Fiquei impressionado porque 1 ano depois de escrever o AOCAD, encontrei em meu teólogo favorito quase uma duplicata do que eu estava pensando. E então eu pensei comigo mesmo: não sou nada peculiar e original aqui. Não é apenas um pensamento antiquado. Ele chama isso de santificação agostiniana ou algo assim. Mas a diferença entre meu AOCAD e o parágrafo de Packer é esta: ele mal menciona meu C no meio. Para confiar em uma promessa específica sobre a situação em que você está prestes a entrar. Você pode ouvir o que ele quer dizer e acredita nisso. É claro que ele acredita. Você pode ouvir em seu terceiro ponto, mas está quase perdido, então ele diz assim: terceiro, você vai trabalhar com boa vontade e coração elevado. E então ele completa: esperando ser ajudado. E eu digo sim, é verdade. Isso é fé. Esperar ser ajudado de acordo com o seu pedido de ajuda. Mas acho que ainda há uma diferença porque é uma questão de ênfase. Eu acho que esse ser, admitir, orar, confiar, agir, dar graças é tão crucial aqui. Então escrevi um livro inteiro sobre isso chamado Graça Futura. É um livro de 400 páginas sobre confiar em Deus. Precisamos de um livro para cada uma dessas cartas. Mas para mim foi tão grande, para não ficar mudo em outros pontos, que isso explodiu em Graça Futura. Então, aquele livro era realmente sobre confiar em uma promessa específica quando você está enfrentando uma situação que lhe causa incerteza, ansiedade ou medo. Eu acho que esse passo, o C de confiança em uma promessa específica, está faltando na maioria das tentativas dos cristãos de viver a sua vida cristã. É com certeza o erro mais comum de todos nós. Porque a maioria de nós enfrenta uma tarefa difícil, que nos deixa ansiosos, e nos lembramos de dizer: ajude-me, socorro, Deus, eu preciso de você. Assim, expressamos mais ou menos reflexivamente os 2 primeiros passos, admitimos o desamparo e a necessidade, e então oramos pedindo ajuda, mas então passamos direto de admitir e orar para agir. Oramos e depois agimos. Mas isso rouba um passo muito poderoso em andar pelo Espírito Santo, andando na força que Deus fornece. Porque depois de orarmos pela ajuda de Deus, precisamos de confiança. Devemos lembrar de uma promessa específica que Deus fez, fixar nossa mente nela e colocar nela nossa fé. Eu gostaria de ter feito isso de forma absolutamente consciente, porque é tão precioso quando você faz isso de forma consciente. Pense um pouco, quantas vezes eu disse: acredito em você. E você pensa: existe uma promessa para mim mesmo? Como essa promessa de eu vou te ajudar? Para a promessa de ajuda, especificamente a de Isaías 41:10, nós lemos: eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E então eu penso: eu acredito em você agora mesmo. Quando for subir ao púlpito, eu acredito em você. Quando for entrar ao palco, eu acredito em você. Quando entrar nessa conversa difícil, você pensa consigo mesmo: eu acredito em você. Eu acredito em você agora.
Esta promessa é verdadeira. A ajuda está a caminho. E isso então aumenta a minha fé e vai aumentar a sua. Eu estou confiando em Ti, Senhor. Então eu vou. E você vai. Vamos lembrar o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7. Ele diz, visto que andamos pela fé. E então ele diz em Gálatas 2:20, vivo pela fé no Filho de Deus. Mas, infelizmente, para a maioria de nós isso permanece muito vago. Eu ando durante o dia pensando, sim, acho que eu sou um crente. Claro, sou um crente enquanto ando ao longo do dia, mas estou acreditando em algo específico sobre Deus. Estou acreditando algo específico sobre o que Ele fará na próxima meia hora para me ajudar naquele problema que estou enfrentando na minha mente, no meu coração. O dia todo precisamos fazer isso. Fazemos isso lembrando-nos de promessas específicas e concretas que Deus fez. E Jesus comprou com seu sangue. Como em 2 Coríntios 1:20 que diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Confiamos conscientemente nas promessas que temos e agimos de acordo com elas. Então, de forma prática, aqui está a minha sugestão para você que me ouve agora, de como colocar tudo isso em prática. Leia a Bíblia todos os dias. Fique sempre atento às promessas específicas que Deus pode querer dar para você, para aquele dia. Mas não se apoie apenas na leitura da Bíblia para o dia. Memorize algumas promessas, promessas que são universalmente aplicáveis a todas as situações, promessas que servirão a você quando você enfrentar uma tarefa a ser realizada com a força que Deus fornece. Então, quando essas tarefas chegarem, passe pela memorização daquilo que já falamos. Admita que você não pode fazer isso sozinho. Não de forma frutífera, não com qualquer significado eterno. Ore pela ajuda que você precisa. Lembre-se de uma das promessas memorizadas. E então confie nelas. Coloque sua fé nelas. E aí então haja, acreditando que Deus está agindo em você e através de você, de acordo com as promessas dele. E no final de tudo, dê graças a Deus. Aqui estão algumas das minhas promessas diárias. Suponho que o mais comum nos últimos 50 anos seja Isaías 40:10. Neste versículo, eu ouço Deus falar comigo. Ouço Jesus dizendo, comprei esta promessa para você. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E então, passa a minha meia hora, passa a próxima hora, e vem o dia seguinte. E na minha mente vem aquela pergunta. Você acredita em mim, John Piper? Você acredita naquilo que eu digo? Que diferença faz quando você tem uma palavra concreta de Deus das Escrituras e acredita nesta palavra ao entrar em uma situação difícil, uma situação realmente difícil? Outra promessa na qual me apoio é Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cada necessidade, sem dúvida, o que você precisa, você vai ter. Ou Hebreus 13:5 e 6, onde Deus promete, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O homem não pode fazer nada contra você, exceto que Deus ao seu lado onipotentemente permite que ele faça. Porque Deus me ama. E a base fundamental para cada uma dessas promessas é Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Isso que acabei de ler é o fundamento de absolutamente tudo. Que Cristo morreu por mim. Por mim. Isso inclui também você que está me ouvindo agora. Que grande promessa para entrar em todas as situações da minha e da sua vida. Nunca deixe de pensar as palavras de Paulo em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é bom saber que existe essa mudança, não mais eu, mas Cristo, e então ele diz, sim, você vive uma vida. Portanto, não eu, mas eu pela fé. Eu estou simplesmente dizendo, torne cada versículo desse específico, colocando sua fé em uma promessa particular e preciosa que Deus fez para mim e para você.